Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de hoje. Nós vamos falar de um tema muito especial, né, que é a literatura na nossa vida, né, a importância da literatura nas nossas vidas. Eu sou a professora Maysara Reane, atuo no programa Mulheres Inspiradoras, né, na formação de professoras e professores da Secretaria de Educação na EAP. Nesse contexto de pandemia, o programa Mulheres Inspiradoras desenvolveu algumas estratégias, né, no que diz respeito à formação, para chegar em lugares, né, para além desses lugares que nós chegaríamos nesses ambientes de formação, e resolvemos criar aulas abertas, né, no canal Mulheres Inspiradoras, e hoje nós temos a oportunidade de fazer uma aula, né, da formação Mulheres Inspiradoras no canal da EAP. Estou muito feliz aqui por compartilhar com vocês desse momento e gostaria de chamar a professora Gina, que vai mediar, né, a parte do debate. Eu vou estar aqui mediando os comentários. Gina, seja muito bem-vinda. É um grande prazer fazer mais esse trabalho contigo e desejo um excelente dia para todas nós. Bom dia, gente querida. Muito obrigada, Maysara. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira. Estou aqui muito emocionada com essa aula aberta, é uma aula muito especial, porque a gente traz uma convidada muito especial. No programa Mulheres Inspiradoras, a gente compreende que não há educação de qualidade se não houver um compromisso muito consistente, muito contundente, né, com a formação do leitor, tanto de professoras e professores, leitores, como de estudantes que se tornem leitores, e leitores do texto literário. Eu acredito que a literatura é indispensável para a gente cumprir um objetivo da educação, o mais importante deles, que é o objetivo de nos humanizar, de alimentar a nossa imaginação, a nossa criatividade, pensar outros mundos possíveis. Então, essa aula aberta de hoje, ela está profundamente alinhada com o nosso compromisso com a garantia do direito à aprendizagem, ao desenvolvimento integral. Ela está alinhada com o currículo em movimento, com a Base Nacional Curricular Comum e, sobretudo, ela está alinhada, como eu disse, com o nosso compromisso com o letramento literário. E a convidada, que eu já vou pedir para entrar no nosso estúdio virtual, professora Lucília Garcês, ela é doutora em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, tem estágio na Universidade de Lisboa como bolsista do Instituto Camões, é mestre em Teoria da Literatura pela UNB, é professora aposentada do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, coordenou o programa de ensino à distância semipresencial para a formação continuada de professores em início de escolarização, recebeu o prêmio UNB 30 anos. Gente, a biografia da professora Lucília é bem ampla, mas eu acho muito especial destacar que eu sou professora nessa rede há 30 anos. E há 30 anos o trabalho da professora Lucília me inspira como professora, em diferentes perspectivas, né? A gente estava aqui antes no estúdio, eu estava falando para ela que eu ia tentar segurar a emoção e a ansiedade de estar com ela, que é uma pessoa que fez toda a diferença na minha trajetória como professora de língua portuguesa. Lucília, querida, que honra, que prazer, que emoção estar aqui com você agora, uma pessoa que há anos atua em favor da literatura na nossa cidade, atua em favor da educação, atua em favor da formação de docentes. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar aqui com você. A gente vai deixar a Lucília aí falar sobre o lugar da literatura na nossa vida, e a gente quer que esse seja um bate-papo, né, Lucília? Então, enquanto a Lucília estiver falando, gente, vocês que estão nos acompanhando, eu estou vendo aqui que o chat já está se movimentando, a gente tem professores e professoras de Samambaia, Taguatinga, de várias regionais, né, do Plano Piloto. Tem escritores aqui prestigiando a live, professor Lourenço Dutra, que também é escritor, professor da Secretaria de Educação. Então, a gente convida vocês a transformarem esse momento numa aula
Uma aula aberta em que vocês participem, mandem as suas perguntas, os seus comentários, as suas impressões. Professora Lucília, a sala é sua. Fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite da Gina, o convite da Maissara, agradecer o trabalho da Viviane, do Alex. É um prazer muito grande falar para tantos professores e tentar transmitir um pouco do meu amor pela literatura. Então, eu vou começar falando coisas que vocês já sabem. E muitos que já me escutaram já conhecem as minhas histórias. Então, vão ter um pouquinho de paciência para ouvir novamente, porque eu tenho um acervo de histórias que comprovam que a literatura é importante e eu faço questão sempre de contar essas histórias. Nossa conversa vai ser muito informal, eu prefiro falar espontaneamente do que ler, embora eu tenha aqui uma colinha que de vez em quando eu vou consultar, mas então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer e lembrar vocês é que a leitura não é um procedimento natural, como andar, ouvir, ver, falar, que o nosso corpo está preparado para essas atividades. O nosso corpo não está preparado para a leitura. A leitura depende de uma aprendizagem, ela é um produto cultural, então ela depende de uma aprendizagem consistente, sistemática, que garanta o domínio da leitura, como se diz em Minas Gerais, de carreirinha, entendeu? Ler como quem respira, bater o olho numa palavra e imediatamente identificar essa palavra, significar essa palavra, compreender essa palavra. E isso é uma responsabilidade dos professores de alfabetização. Eu tive a sorte de ser alfabetizada em Belo Horizonte, que tinha uma metodologia muito moderna. Eles tinham lá um convênio com os Estados Unidos, chamava PABAI, parece, e o sistema de alfabetização era muito eficiente. Então, eu aprendi a ler muito cedo e com muita consistência. Embora tenha tido um evento no meu primeiro ano primário, muito triste, porque quando eu aprendi a palavra folha, ou telha, não me lembro, eu passei a escrever o meu nome, que é Lucília, com Lucília, LHA. Aí a professora me chamou e disse que eu estava desaprendendo, que eu era muito burra, me humilhou publicamente, porque ela não conhecia Emília Ferreiro. Eu tinha feito uma hipótese, né? Eu tinha realizado uma hipótese de que o mesmo som tem várias escritas, como açúcar, acento, máximo, nascer, várias palavras que têm o mesmo som, têm escritas diferentes. Então, eu achei que eu podia escrever meu nome um dia como Lucília e outro dia como Lucília. Mas dei com os burros na água, né? Porque fui humilhada publicamente. Mas Emília Ferreiro resolveu esse problema e compreendeu que as pessoas se alfabetizam criando hipóteses sobre a língua, não é? Eu fiz uma entrevista com Ziraldo uma vez para um jornal do MEC e ele me contou uma história muito interessante. Ele tinha vários filhos e tinha um deles que vivia dizendo: eu detesto ler, eu odeio ler, eu odeio a leitura. Aí o que o Ziraldo fez? Ele pegou um poema de Drummond, colocou na frente do menino e disse assim: leia esse poema para mim em voz alta e depois você me diga que você não gosta, que a leitura é uma coisa ruim. Aí ele começou a ler. O perdido deixa com... Aí o Ziraldo falou: pode parar. Você não gosta de ler porque você não sabe ler. Entendeu? O poema tem uma música e você tem que dominar a leitura como quem respira para poder chegar nessa música. Amar o perdido deixa confundido este coração.
Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu colaborei algumas vezes com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E a grande proporção das pessoas que diziam que não liam, elas colocavam como argumento que ler é difícil, que elas não conseguiam compreender o que estavam lendo e que elas desistiam de ler por causa da dificuldade. Então, nós temos na nossa população mais ou menos 30% de analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? São pessoas que passaram pela escola, elas podem decifrar uma palavra, mas elas não compreendem um texto. E elas não usam a língua como uma forma de atuar na cidadania. Então, a escola é responsável por consolidar essa alfabetização, de maneira que a pessoa leia como quem respira, sem dificuldade nenhuma. Entenderam? Bom, então, eu vou dizer ainda um segundo, além de falar da natureza da leitura e da alfabetização, eu quero falar aqui uma coisa que Antônio Cândido desenvolveu com muita percussiência. Ele chegou à conclusão de que a leitura é um direito, assim como a saúde, a segurança, a moradia, o trabalho, a liberdade, a educação, a leitura é um direito social, é um direito de todas as pessoas. E por isso, eu cheguei à conclusão que todas as pessoas podem gostar de ler, desde que elas tenham acesso à leitura. Eu trabalhei no Ministério da Educação há algum tempo e no meu escritório eu pendurei um cartaz com um poema do Nejar. Nem era lá um poema muito bonito, mas o cartaz sumiu. E eu fiquei resmungando pela sala. Cadê meu cartaz? Tanta coisa para levar, grampeador, furador, caneta. Vão levar o meu cartaz? Durante o dia, eu fui recebendo cópias do poema. No fim do dia, eu tinha mais de 15 cópias do poema. Da telefonista, da assessora, do xeroqueiro, todo mundo tinha copiado o poema, porque foram atraídos pela leitura. Existe uma história também muito interessante. Eu fui dar um curso na periferia e um chofer me levou. E ele resolveu assistir a aula. E quando eu estava falando da leitura, ele falou, eu tenho uma história para contar. Eu falei, então conta aí. Ele disse, eu estava num bar no Guará, esperando uns amigos, e tinha um texto pendurado na parede. Eu fiquei lendo aquele texto, e eu fiquei apaixonada pelo texto. Então, eu fui no balcão e pedi ao sujeito um lápis e um papel para copiar o texto. Aí ele puxou um caderno com um lápis amarrado e anotou qualquer coisa na capa do caderno. Eu disse, o que você está anotando aí? Ele disse, com você são 215 pessoas que copiam esse texto. O texto era o Analfabeto Político, do Bertolt Brecht. Eu achei a história interessantíssima e é uma prova de que todas as pessoas podem gostar de ler, né? Que realmente a leitura é um direito e que basta ter acesso ao texto para você gostar de ler, né? Eu tenho uma filha que foi fazer intercâmbio no exterior e eu disse para ela, Fabi, você vai sentir saudade da sua língua. Leva um livro de literatura. Ela disse, lá vem minha mãe com os livros de literatura dela. Aí ela saiu do quarto, eu peguei um livro da Clarice Lispector chamado Para Não Esquecer, que são textos curtos, e coloquei no meio das roupas dela, lá no fundo da mala. 6 meses depois, quando nós nos encontramos,
ela tinha tido uma experiência incrível, né, de morar nos Estados Unidos durante 6 meses. Mas ela não queria falar disso. Ela só queria falar do livro. Mamãe, você leu esse livro? Você leu esse texto? Você entendeu desse texto? Que maravilha, minha mãe! Então, ela tinha lido e relido Clarice Lispector durante o tempo que ela tinha ficado no exterior, né? Bom, a leitura tem vários benefícios. Agora eu vou falar dos benefícios da leitura. Quando eu me mudei para Brasília, eu tinha 15 anos. E eu vinha de Belo Horizonte, que era uma cidade que estava vivendo os anos dourados. Eu tinha muitos amigos, eu tinha um namoradinho, eles faziam serenatas, eles tinham uma rádio que pegava a região toda onde eu morava, e tinha bailes, né? Tardes dançantes, era uma felicidade. E quando eu vim para Brasília, nós viemos de carro, e eu vim chorando de Belo Horizonte até aqui. Aí papai me matriculou numa escola de freiras, e na primeira redação que eu fiz, eu abri o coração e disse o que eu estava sentindo em relação à mudança. Em vez da professora corrigir a minha redação, olha o que ela fez. Ela colocou um poema de Cecília Meirelles que eu carrego pela vida fora, porque é uma lição de vida. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás, só de cinzas franzidas, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando em mim. E por perder-me é que me vão lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Então, veja, essa experiência modificou completamente a minha atitude em relação à mudança, né? E me ajudou, me alimentou, enfim, me transformou. A literatura também serve para reorganizar as nossas emoções. Quando meu pai morreu, uma amiga minha me deu um livro do Carlos Heitor Coni, chamado Quase Memória. Eu passei a semana de luto lendo esse livro, Quase Memória, de Carlos Heitor Coni. E esse livro me ajudou a enfrentar a perda do meu pai, porque é um livro sobre um pai. E eu via várias coincidências entre o pai do Coni e o meu pai, que eram muito engraçados, todos dois. Além disso, a literatura serve para você compreender o outro. Eu vou dar um exemplo também comprovativo dessa afirmação. Estava havendo um divórcio na minha família. Uma prima estava se divorciando do marido, que era um fazendeiro autoritário, dominador, agressivo. E a minha tia leu, nesse período, o livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. Eu estava perto dela quando ela fechou o livro. E ela disse, agora eu entendi. Ela entendeu o motivo do divórcio, ela entendeu o que era uma vida insuportável para uma pessoa sensível diante de uma pessoa muito autoritária. Então, a literatura serve para a gente compreender o outro, né? Ela também serve para compreender o mundo. Se você lê, por exemplo, Dois Irmãos, de Milton Atum, ou se você lê O Mel de Ocara, de Inácio de Loyola Brandão, você vai ter uma visão de mundo completamente diferente, né? Você vai compreender a dinâmica de uma determinada família com o Milton Atum e você vai compreender como as experiências de Inácio de Loyola Brandão, em todos os festivais de leitura, em todos os seminários, em todas as feiras de leitura, são importantes para a experiência dele. Eu estou aqui controlando meu tempo para eu não falar demais. Bom, a literatura serve também para escapar da solidão. Nós estamos vivendo uma pandemia, todos nós estamos isolados em casa, então eu sugiro o livro
O Amor nos Tempos do Cólera, que é uma história linda do Gabriel Garcia Marques, que um casal de velhos se reencontra e vai fazer uma viagem de navio. E nessa viagem acontece o cólera no continente. Então, eles têm que ficar presos no barco, né, confinados, como nós estamos agora, né, vivendo aquele grande amor. Chama-se O Amor no Tempo do Cólera. A literatura desenvolve também a empatia. Quem lê Vidas Secas, mesmo sem ter conhecido o Nordeste, mesmo sem ter conhecido a seca, mesmo sem ter vivido nenhum processo de migração, se sente absolutamente empática, né? Com compaixão por aquele personagem Fabiano, que não teve acesso à leitura, que não teve acesso à escola e que tem uma vida miserável, né? A literatura serve também para provocar reflexão, né? Nós temos vários exemplos no Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que a Gina gosta tanto, né? E que nos dá 1000 lições de vida, né? A primeira grande lição de vida é que o que a vida espera da gente é coragem. Eu tinha feito uma lista aqui, mas dispensei, porque senão levaria muito tempo para mostrar todos os conselhos, todas as reflexões sobre a vida que o Guimarães Rosa vai destilando naquele livro maravilhoso, né? Além disso, a literatura provoca emoção e prazer estético. Basta você ler uma crônica de Rubem Braga para você se sensibilizar. E eu sugiro aos leitores iniciantes, há muitos professores que não têm costume de ler. Então, comecem com Rubem Braga, comecem com leituras mais leves, não comecem com Guimarães Rosa, não. Eu vou ler um pedacinho do livro do Eduardo Galeano, que chama O Livro dos Abraços, que tem textos bem pequenininhos e que são muito emocionantes e que despertam o amor pela língua, o amor pela estética. Chama-se A Função da Arte. Muitos já conhecem. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava lá, na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Essa é a função dos professores, né? Ajudar as crianças a olharem melhor para a literatura, né? Além disso, as poesias de Manuel de Barros, de Carlos Drummond, de Manuel Bandeira, de João Cabral de Melo Neto e de tantos outros poetas nos ajudam a apurar a sensibilidade, nos ajudam a viver uma emoção estética em relação à língua. Nossa, como esse poeta disse o que eu sinto e que eu não consigo escrever, né? Além disso, a literatura estimula a imaginação pelo envisionamento. Quando eu leio uma história, eu faço um filmezinho na cabeça. Às vezes eu vou assistir o filme feito a partir daquela história e não coincide com o filmezinho que eu fiz na minha cabeça. Não é? É uma sensação muito estranha, mas são linguagens diferentes, né? Isso acontece com Morte Veneza, de Thomas Mann, isso acontece com O Amante, de Marguerite Duras, que ela fez, inclusive, depois que ela viu o filme e não gostou, ela fez um outro livro sobre a mesma história, que chama O Amante da China do Norte. É uma experiência interessantíssima. Eu adoro essa autora, Marguerite Duras. Fica para vocês essa sugestão. Além disso, a leitura pode ampliar informações. Aí eu tenho uma história muito engraçada. Eu estava no Rio de Janeiro,
passeando no Cosme Velho. E lá tem um quiosquezinho turístico. E eu cheguei para a mocinha que estava atendendo e perguntei: qual dessas casas aqui é de Machado de Assis? Aí ela disse: eu acho que ele mora ali. Imagina, que falta de informação, que falta de cultura, entendeu? Para uma pessoa que está dando informações turísticas, uma coisa horrorosa, né? Então, a literatura, ela amplia informações, ela amplia o seu acervo cultural, o seu repertório de conhecimentos, né? Além disso, a literatura, ela ajuda a internalizar estruturas da língua. Enquanto um professor, na aula de gramática, ensina a regência de 6 verbos, quando você lê um romance, você vê milhares de verbos bem colocados, com uma regência correta, com a concordância correta. Então, é muito importante que a leitura ajude a ampliar o vocabulário, a conhecer a regência, a compreender a concordância, a experimentar a coesão, entendeu? A leitura de livros de literatura, principalmente, né? Agora, o mais importante de tudo é que a leitura, ela expande a inteligência. Isso está mais do que comprovado cientificamente, porque quando você lê, você cria novos circuitos neuronais, você desenvolve o raciocínio, a reflexão e a crítica. Desenvolve as funções superiores da mente, segundo Vygotsky, que é o que nos diferencia dos animais. Nós somos capazes de fazer associações, síntese, comparação, generalização, abstração, planejamento, controlar a atenção voluntária, controlar as ações mentalmente conscientes, que contribuem para a aprendizagem de outros conteúdos. Quando você desenvolve essas funções superiores da mente, você está ficando apto a aprender em outras áreas do conhecimento, né? E eu li recentemente uma pesquisa feita em São Paulo com crianças na UTI. Fizeram um exame prévio, contaram uma história e depois fizeram um novo exame. O que se comprovou foi que a história tinha provocado o aumento de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio que tranquiliza, que dá a sensação de acolhimento e que reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa pesquisa é complexa, eles compararam 2 grupos de crianças e viram que as crianças que ouviram histórias tinham tido essa modificação hormonal. E eram mais resistentes à dor e eram mais positivas em relação à vida, porque essa ocitocina, ela cria um vínculo emocional com o texto, capaz de atenuar a sensação de medo, de isolamento, de tédio e de incerteza quanto ao futuro, que essas crianças na UTI sempre têm. Bom, mas quais são os pressupostos para a formação de leitores? Esse é um outro tópico que eu quero desenvolver. Bom, primeiro de tudo, é preciso considerar a competência leitora do aprendiz, né, funcionar como um andaime entre o conhecimento real e a zona proximal de desenvolvimento. Ninguém começa a ler gostando de Guimarães Rosa. Você tem que fazer uma apresentação de livros de acordo com a competência leitora daquele leitor. Aconteceu uma história engraçada com Fabiana, minha filha. Ela me sugere histórias muito interessantes. Ela teve uma professora no Sigma, chamada Vera, que é uma pessoa extraordinária, uma escritora também, e ela amava a literatura. Então, Fabiana ficou muito impressionada com ela e disse que queria ser igualzinha a ela, que queria saber tudo, que queria ler tudo. Aí ela veio na minha estante e pegou Romeu e Julieta de Shakespeare. Só que a minha versão é uma versão traduzida do original. Então, é muito difícil, não tem uma adaptação. Aí ela ficou 15 minutos lá dentro do quarto tentando.
E ela voltou e colocou o livro na estante e disse: mamãe, ainda não dá. Quer dizer, ela teve a sensação de que o repertório de leitura dela não era suficiente para vencer aquelas dificuldades que Romeu e Julieta, traduzida do original, ofereciam, certo? Então, até a própria criança, ela sabe qual é o texto que ela consegue vencer. E o professor, como andaime, deve conhecer esse conhecimento real e ajudar, compartilhando leituras, incentivando leituras um pouco mais desafiadoras, para que a criança avance na zona proximal de desenvolvimento dela, certo? Além disso, é preciso acesso aos livros. Então, é preciso que a escola tenha uma biblioteca, que na sala de aula tenha um cantinho de leitura, que o professor possa criar uma biblioteca circulante, pedindo a cada aluno um livro diferente, e esses livros ficarem circulando na sala de aula. Além disso, é preciso viver num ambiente de valorização da leitura. Então, é preciso que a escola toda esteja envolvida num desejo de ampliar a leitura. E aí nós temos o exemplo da escola de Araponga, né, que faz um festival de leitura, e muitas outras escolas em Brasília fazem festivais de leitura. Desculpa, mas eu tenho um problema no pulmão, começo a ficar sem fôlego. Então, muitas escolas têm até a hora da leitura, que até a merendeira, a diretora, as professoras, todo mundo para ler. Isso é um ambiente que valoriza a leitura, que faz feiras de livros, que faz festivais de livros, que faz o INDE, por exemplo, que tem um programa maravilhoso de leitura. Várias escolas. Essas escolas podem trocar experiências de maneira que todas possam valorizar a leitura, né? Tem um caso muito esquisito. Bom, é preciso também tempo para leitura, é preciso segurança emocional, nada de ameaçar, você vai ter uma prova, você vai fazer um teste, você vai ter uma nota, nada de ameaçar a criança pela leitura, por meio da leitura. E, além disso, ela lê com liberdade. Se ela gostar daquele livro, ela continua. Se ela não gostar, ela para. Né? Além disso, todas as atividades de linguagem na sala de aula devem visar o desenvolvimento de estratégias de leitura. Quais são essas estratégias? Primeiro, é estabelecer um objetivo claro. Eu estou pesquisando, eu estou lendo por prazer, eu estou lendo para tirar informações, eu estou lendo para me entreter. Qual é o meu objetivo na leitura? Segundo, identificar palavras-chave. Quando você está lendo, você identifica as palavras que contêm mais conteúdo, né? Tomar notas ou grifar. Dependendo do meu objetivo de leitura, eu faço anotações. Às vezes, até lendo um romance, você sente lá na frente que você não compreendeu alguma coisa, aí você volta. Se você grifou aquilo ali, você reconhece, liga uma informação com a outra, né? Estudar o vocabulário. Às vezes, o próprio contexto pode explicar uma palavra nova, mas às vezes não, às vezes é preciso ir ao dicionário, né? A gente destaca partes de texto para agrupá-la posteriormente. Alguns autores fazem a história indo e voltando, parando, contando um episódio. Então, a gente tem que agrupar isso tudo para formar a história. Eu me lembro que a minha filha mais velha estava na escola e o professor recomendou que lesse Reflexos do Baile, do Antônio Calado. É um livro dificílimo, porque ele é composto de bilhetes, telegramas, diários, e você tem que montar a história na cabeça. Isso era muito difícil para pessoas de 16, 17 anos, que precisam ter um repertório de leitura para compreender que
você tira uma informação daquele telegrama, depois você junta com o do diário, depois você junta com a da carta, e aí você vai compreendendo os acontecimentos, né? Esse livro é um pouco difícil. Então, simplificar mentalmente as informações. Às vezes você lê um texto teórico, às vezes você lê um texto acadêmico, e você lê e não compreende muito bem. Então, você relê e simplifica. Ah, o que o autor quis dizer foi isso, assim, assim. Essa simplificação ajuda a avançar na leitura, né? Além disso, você percebe intertextualidades, né? Tem uma história muito interessante, que já foi reescrita várias vezes, que é uma história popular da cigarra e da formiga. Vocês devem conhecer todas as versões, né? Existe a original, que a formiga trabalha, e aí briga com a cigarra. Você não trabalhou, agora no inverno você está mal. Aí tem uma versão interessante também, que a cigarra chega lá pedindo abrigo e diz: ah, eu cantei para você o verão inteiro, agora você me dá um abrigo. Aí a formiga diz assim: não preciso te dar abrigo, porque eu gravei tudo. Está tudo gravado, eu vou escutar de novo. E existe uma terceira versão, que a formiga está conversando com a cigarra, e a formiga diz assim: agora no inverno você vai penar, né? Ela diz que nada, eu fui convidada para cantar no Olympiade de Paris. Aí a formiga diz assim: então, se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, você manda ele para o inferno. São 3 histórias interessantes que dão um exemplo de intertextualidade. Para você ler uma, você tem que ter lido a outra, a original, para compreender que houve uma transformação, né? Então, a intertextualidade é uma questão muito rica na literatura, né? Além disso, você tem que desenvolver aquelas funções superiores da mente, que eu te falei, que é o controle das atividades cognitivas, né? Você tem que controlar a sua atenção. Eu já li milhares de redações de concurso. E às vezes eu leio, quando chego no fim eu tinha feito uma lista de supermercado. Então eu detecto o defeito da minha leitura e volto, começo a ler com mais atenção, né? Assim também na leitura literária. Se você não compreendeu, você volta e tenta decifrar aquilo que você não compreendeu, né? Detectando os erros de leitura. E você ajusta a velocidade. Se você está lendo rápido demais e está perdendo alguma coisa, você volta e começa a ler mais devagar, que é para você aprender todas as informações que estão ali naquele texto, né? E também, uma coisa muito importante para desenvolver a formação de leitores é o convívio com pessoas que amam a leitura. Então, eu pergunto a você: você é um professor que ama a leitura? Você entra numa livraria para comprar um livro de Drummond? Você tem na cabeceira de sua cama um livro para ler todo dia um pedacinho? Você passa para os seus alunos esse amor? Você lê em voz alta um poema para eles todos os dias? Você escolhe um livro que eles gostariam de conhecer, O Menino do Dedo Verde, O Pequeno Príncipe, seja lá qual for, e você lê em capítulos para ele todo dia, mostrando que você ama a leitura? Se você é esse professor, você está de parabéns, porque existem professores. Quando eu trabalhei na UNB, eu trabalhei no vestibular e no PAS, e a gente ouvia muitas histórias. E eu ouvi uma história de um professor que chegou na sala dele e disse: olha, esse livro aqui é indicado pelo PAS, mas ele é muito chato. Ora, que papel esse professor está fazendo? Ele está afastando as crianças, os jovens, da literatura, da leitura. Eles vão procurar um resumo na internet, pronto, acabou. Né? Você não pode dizer isso, porque os livros indicados para o vestibular, para o PAS, são livros escolhidos, eles têm algum valor.
ou eles têm um valor na história literária, ou eles têm valores humanos, ou eles têm informações interessantes, ou eles ajudam a formar leitores. Quando eu estava no primeiro ano ginasial, que corresponde ao Fundamental 2, um professor me indicou, ele indicava para a turma toda o mesmo livro. E ele me indicou Clarissa, de Érico Veríssimo. Eu que lia só fotonovela, eu que lia só história em quadrinhos, Bolinha, Luluzinha, Mickey, Pato Donald, Mandrake, Fantasma. Quando eu li Clarissa, foi um deslumbramento. Era a história de uma adolescente, eu era adolescente, então eu me absolutamente aderi à história, entendeu? E fiquei encantada com a literatura. Falei, mas isso é muito melhor do que eu andava lendo. E aí papai tinha mania de comprar livro. Ele não era um bom leitor, mas ele sabia o valor dos livros. Então ele tinha tudo de José de Alencar, tudo de Machado de Assis, e eu comecei a ler José de Alencar. Eu li tudo. Eu acho que até fiquei romântica demais, sabe? Mas foi muito bom, porque eu já tinha uma leitura rápida, eu já lia como quem respira, e para mim foi fácil mergulhar na literatura clássica brasileira. E daí eu disparei, nunca mais parei de ler, né? Na minha cabeceira tem sempre uns 10 livros esperando a hora da leitura, certo? Nunca diga a seu aluno que um livro é chato. Nunca lhe diga. Todos os livros têm valores. Então, nunca diga isso. Eu vou ler para vocês mais um texto que eu separei aqui para mostrar como a literatura é uma coisa maravilhosa. Esse texto é de um autor argentino importantíssimo, chamado Luiz Borges. Está dando para ler aí? Meu livro é velhinho, ó, porque eu amo Borges. Então, vamos lá. O presente interminável. Um pintor nos prometeu um quadro. Agora, em New England, soube que morreu. Senti, como de outras vezes, a tristeza e a surpresa de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, porque são imortais. Pensei num lugar prefixado que a tela não ocupará. Pensei depois, se estivesse ali, seria com o tempo essa coisa a mais, uma das vaidades ou hábitos de minha casa. Agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e de qualquer cor, e não sujeita a nenhuma. Existe de algum modo, viverá e crescerá como uma música, e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque na promessa há algo de imortal. Eu fico toda arrepiada, entendeu? E aquele texto da Clarice Lispector, que todas vocês devem procurar, que chama Felicidade Clandestina, eu não ouso ler nem um pedacinho, porque eu começo a chorar. Eu já dei uma palestra para o MEC e citei esse texto e li um pedaço, e no fim do texto eu estava chorando. Então, para não chorar aqui, eu vou só recomendar. Comecem a gostar de ler, comecem a ser uns leitores ativos, assíduos, apaixonados, lendo Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Certo? Muito obrigada pela atenção. Eu estou à disposição para o que vocês quiserem conversar. Lucília, querida, que fala maravilhosa. Ainda bem que eu estava aqui nos bastidores com a minha câmera desligada, porque te ouvir falar foi muito emocionante.
Fala potente, né, gente? No início da sua fala, em alguns pontos da sua fala, eu revisitei exatamente o dia em que eu ouvi a sua palestra. Então, até para você respirar um pouquinho aí, eu vou contar para as pessoas. Você trouxe várias histórias, né, sobre como a literatura pode transformar as nossas trajetórias. Então, vou contar um pouco da minha história como leitora e como você entra nessa história com muita força, até para que quem não conhece essa história possa conhecer. Eu sei que os meus amigos conhecem, os seus amigos também, né? Mas tem muita gente nova que está chegando aqui, então quero logo agradecer, assim, porque a aula está linda, as pessoas estão participando ativamente, intensamente, mandando mensagens, agradecendo. Teve uma pessoa que disse algo aqui que eu disse para mim mesma ao longo da live. Eu vou ter que assistir essa aula da Lucília algumas vezes para poder assimilar tanta coisa que ela trouxe, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, gente, que eu nasci numa casa onde não havia livros, embora eu tivesse uma mãe que era uma grande contadora de histórias, um pai também que contava histórias para a gente, e eu tive um encontro com a literatura muito tarde, porque ao longo da minha escolarização, eu não tive a sorte, a bênção de encontrar uma professora ou um professor que me apresentasse essa paixão pela literatura. Então, em 96, eu acho que era 96, uma amiga muito querida, professora Eliseu da França, que gostava muito do meu trabalho, me convidou para compor a equipe dela. Eu era muito jovem, tinha 21 anos, muito insegura, e falei, não, eu não quero ser supervisora pedagógica. Ela falou, mas eu não abro mão de você. E me colocou para fazer um trabalho na biblioteca escolar e falou assim, olha, essa é a sua sala de aula. E eu tive a bênção de participar de um programa de formação para professores, para esses professores aprenderem a formar leitores. Então, eu comecei a ter contato com a leitura do texto literário muito tarde, porque eu me tornei professora só com ensino médio, né? Passei no concurso com ensino médio. E aí comecei a ler os livros da biblioteca da escola onde eu era professora. E aí comecei a me apaixonar pela literatura que eu encontrava lá nas estantes, mas era literatura infanto-juvenil. Eu lia para fazer resenhas e provocar os estudantes a lerem. E aí fui assistir uma palestra da Lucília, gente. E até hoje, quando eu lembro dessa palestra, eu me emociono, porque foi uma fala que eu não sei te explicar, Lucília, mas foi uma fala que mexeu muito profundamente comigo. Eu lembro que alguém da plateia pediu para a Lucília contar para a gente qual era o livro da literatura brasileira que ela mais gostava. E aí ela começou a falar de Grande Sertão Veredas. E aquela fala dela sobre Grande Sertão Veredas me inquietou profundamente, assim. Falei, gente, que livro é esse sobre o qual essa pessoa fala de maneira tão apaixonada, tão sedutora? Ela me seduziu, né? Na melhor acepção da palavra. Depois daquele encontro com a Lucília, eu fiquei com a ideia fixa de que eu tinha que ler Grande Sertão Veredas e, mais do que isso, senti uma vontade enorme de compreender mais sobre literatura, o específico literário. Fui cursar letras na Universidade Católica de Brasília e li o Grande Sertão Veredas. Gente, foi um encontro, foi um divisor de águas na minha vida, ler esse romance. E aí, 12 anos se passam, eu encontro com Lucília de novo na Feira do Livro, e eu tenho que dizer essa história para ela, contar essa história para ela, e eu falo, olha, Lucília, talvez você não se lembre, mas há 12 anos atrás, você deu uma palestra que mudou a minha trajetória de professora. E aí ela falou, me conta essa história numa carta. E foi um processo muito terapêutico para mim, sentar e escrever aquela carta para você, que primeiro era uma carta de 20 páginas, depois virou uma carta de 80 páginas, né? E eu vou compartilhar aqui, Lucília, com o pessoal, um pedacinho dessa carta, um trecho dessa carta, onde eu falo disso, né? Eu digo assim, olha, olhando para tudo que passou, eu fico pensando em o quanto a vida é surpreendente e imprevisível. Eu não imaginava que, ao sentar na cadeira daquele auditório, há quase 12 anos, para ouvir uma palestra sua, minha vida seria completamente modificada.
Após tudo isso, aprendi a buscar nos livros o alimento para a alma. Concordo quando você diz que buscamos nos livros algo que dialogue com as nossas necessidades, angústias e anseios. Procuro, na medida das limitações impostas pelo sistema público de ensino, provocar os estudantes para o universo da literatura, para que em algum momento eles possam viver a alegria que eu tive ao ter esse encontro com a leitura do texto literário. Eu tenho a clareza de que a tarefa de viver nunca se conclui, a não ser que a gente determine. O sonho e o susto sopram em nosso ouvido quando tudo parece apaziguado. Logo, a certeza de ter, enfim, chegado a um ponto imutável de acomodação começa a vacilar. E quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Esse é um trecho da querida Lia Luft. O nome do livro eu esqueci agora, vou lembrar daqui a pouquinho. E eu encerro dizendo assim: mas é assim que eu prefiro a vida. Riobaldo, por sua instigante narrativa, foi abrindo espaços em minha alma que eu sequer imaginava possuir. Foi fazendo brotar anseios em outros tempos silenciados. Foi nomeando o que eu sentia e que não sabia como chamar. Riobaldo me abriu janelas, portas, frestas, novos caminhos, novos percursos, mas você, Lucília, trouxe as chaves. Desculpa, gente, é difícil, porque essa não é só uma aula aberta, mas é também uma aula em homenagem a essa mulher que me inspirou tanto para ser a professora que eu sou. E a Lucília fala de literatura e de escrita, né, Lucília? Então, eu preciso falar para vocês também que eu aprendi muito sobre ser professora comprometida com a escrita lendo esse livro da Lucília, porque a Lucília é escritora de textos literários, de texto de literatura, de romance, de literatura infanto-juvenil, mas ela tem esse texto, esse livro, né, que eu li e que foi também um marco na minha prática pedagógica. No projeto Mulheres Inspiradoras, a gente trabalha com escrita autoral, escrita criativa, escrita e reescrita, e muito do que eu desenvolvi como metodologia no trabalho com os meus alunos, eu devo à leitura desse livro. Eu até estava brincando com a Lucília que o nome técnica de redação é um nome bem comercial, né? Mas o nome não dá conta da riqueza do livro da Lucília, e eu recomendo que todo mundo leia. Inclusive, gente, a Lucília, a gente está aqui com professoras dos anos iniciais, né? E a Lucília tem muitos livros voltados para o público infanto-juvenil. Eu tentei achar aqui todos os livros da Lucília que eu tenho, gente, mas são tantos que nem cabe numa mão só. Então, Lucília, desculpa a emoção, mas eu queria deixar registrado isso. Essa é uma aula aberta, maravilhosa. Você trouxe aqui uma fala potente, consistente, poderosa para nos ajudar a compreender a importância do nosso trabalho como educadores em relação a fazer esse processo de mediação da leitura do texto literário. A gente não pode abrir mão da literatura na sala de aula. Então, eu quero deixar registrada aqui a minha gratidão pelo trabalho que você vem fazendo ao longo de toda a sua vida, pela educação brasileira, aqui no Distrito Federal especificamente, também pela educação brasileira em nível de país, pela formação de leitores, a sua luta para que Brasília seja uma capital da leitura. Então, é uma aula aberta, mas também é uma homenagem, né, à pessoa incrível que você é. E a sua aula está reverberando aqui, muitas pessoas estão mandando perguntas, estão dizendo, né, que a fala foi maravilhosa. Quantas histórias, né, saborosas que a Lucília trouxe sobre o quanto a literatura impacta a vida da gente. E eu vi aqui que você mencionou pelo menos 6 grandes razões para a gente ler, né? Desde a literatura serve para a gente compreender o mundo, até a literatura amplia o nosso acervo cultural, amplia a nossa inteligência. E eu queria, Lucília, que a gente contemplasse aqui algumas perguntas. Eu vou pedir o pessoal que está acompanhando aqui, pilotando a live, quero registrar o nosso agradecimento a quem está nos bastidores,
A Flávia e o Lex estão pilotando a live e fazendo essa mágica acontecer. Agradecer a Viviane, que está fazendo a tradução, a Maissara, que também está nos bastidores, ajudando a selecionar as perguntas. E a gente tem 2 perguntas aqui bem interessantes, ó. Uma das perguntas diz assim: os estudantes possuem diferentes contatos com a literatura. Alguns estão há anos-luz por terem paixão pela literatura. Não seria o caso de termos rotas de leitura para os diferentes perfis de leitores? O que você acha disso, Lucília? Eu acho que o professor tem que ter um contato um pouco mais individualizado com os jovens, com as crianças, para saber quais são os interesses. Porque, às vezes, eles gostam de assombração, às vezes eles gostam de vampiro, às vezes eles gostam de aventura, às vezes eles gostam de... Enfim, cada um gosta de alguma coisa, entendeu? E ele tem que descobrir isso, ele tem que ter oportunidade de mergulhar nesse universo no qual ele tem interesse. Porque aí ele vai encontrar uma forma de felicidade. Isso eu esqueci de dizer, que a literatura é uma forma de felicidade. Quando você está lendo um livro bom, como às vezes eu saio, tenho algum problema, tenho que fazer um tratamento, qualquer coisa, e fico enlouquecida para voltar para ler o livro que eu estava lendo, entendeu? Atualmente eu estou lendo um livro de um escritor italiano que eu amo, que chama Domenico Starnone. E o livro dele que eu estou lendo chama Segredos. Eu já li Laços e já li Assombrações. E agora eu estou lendo Segredos. Então, quando acabar a live aqui, eu vou correr para o meu livro. Entendeu? Então, é preciso que o professor tenha um contato com as crianças, que descubra em que fase elas estão de competência leitora, para não afastar, para não colocar uma leitura muito difícil, e pergunte a eles o que eles gostariam de ler. Apresente alguns livros, entendeu? Dê liberdade para eles escolherem os livros e, principalmente, garanta que ele está lendo como quem respira, entendeu? Que ele tem uma alfabetização consistente, que ele sabe ler de carreirinha, como se diz em Minas Gerais. Perfeito, professora Lucília. É impossível gostar de ler se eu não compreendo o que eu leio, né? Claro. Achei excelente esse exemplo que você trouxe do Ziraldo, né? De descobrir que o filho dele não gostava de ler porque não compreendia. Não compreendia, não sabia ler. Soletrava, né? Gaguejava, soletrava. Exatamente. Professora Lucília, tem uma questão que, ao longo da minha trajetória como professora, né, há 30 anos, e mais marcadamente da década de 90 para cá, com esse compromisso firmado da leitura do texto literário, eu percebi que, quando a gente manda o estudante ler, isso não é suficiente. Apareceu na sua fala as várias metodologias, intervenções, estratégias que a gente precisa trazer para formar, para provocar os estudantes a lerem e enxergarem, né? Esse prazer, vivenciarem, mais do que enxergarem, vivenciarem esse prazer estético do contato com o texto literário. E uma das coisas que eu acho que é bem interessante é ler em voz alta, como você fez aqui para a gente. É uma delícia ouvir alguém lendo, né? E alguém que é apaixonado por literatura, alguém que tem essa leitura fluida, envolvente. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre qual a importância do professor e da professora lerem para os seus alunos em sala de aula. Olha só, eu orientei um aluno de mestrado chamado Oswaldo, e ele fez uma pesquisa em Sobradinho sobre as dificuldades de leitura no ensino médio. E ele usou um texto do Machado de Assis chamado O Apólogo, que é um texto muito fácil, que é a linha discutindo com a agulha, quem que é mais importante e tal. E os alunos tinham que dizer, falar oralmente, quais eram as dificuldades que eles estavam sentindo. E eles sentiam dificuldades de vocabulário, eles sentiam dificuldades de sintaxe, eles sentiam dificuldades de referências,
que o Machado de Assis faz referências cultas, né? Então, o que o professor pode fazer para ajudar o aluno? Ele pode fazer uma leitura compartilhada, ou seja, ele vai lendo e explicando, vai lendo e explicando, entendeu? Principalmente os livros clássicos, entendeu? Que tem uma defasagem no domínio da língua e que muitas vezes afasta o aluno da leitura. Então, a leitura compartilhada é o aluno lendo o texto, o professor lendo o texto em voz alta e explicando palavras difíceis, explicando referências, explicando conexões entre os episódios da história, entendeu? Ele fez uma tese muito interessante, mostrando que o que afastava os alunos do ensino médio dos livros clássicos eram essas dificuldades, entendeu? E que ele só poderia vencer essas dificuldades com a ajuda do professor. O professor lendo e explicando, formando um modelo de leitura para que o aluno, quando enfrentasse novos textos clássicos, tivesse um aparato de estratégias de leitura. Respondi? Perfeitamente, professora Lucília, brilhantemente, é isso mesmo. Já fiquei curiosa para ler essa tese. Depois eu vou pegar a indicação com você e colocar aqui na descrição do nosso canal. A sua fala mostrou para a gente que o professor tem um papel central, né? O tempo todo isso apareceu na sua fala. A gente sabe que muitas crianças que chegam em escola pública têm uma trajetória muito similar à minha, né? Um pai que não sabia ler e escrever, uma mãe que só estudou até a 4ª série primária, e uma casa onde livro não podia ser prioridade, não sobrava dinheiro para livro, né? Porque o que a gente tinha de dinheiro era para sobrevivência. Então, a gente também destaca no programa Mulheres Inspiradoras que a escola tem um papel fundamental em relação a garantir o acesso aos livros. Não por acaso, uma das ações do programa Mulheres Inspiradoras é fazer com que chegue às escolas públicas obras literárias produzidas por mulheres. E aí, eu recebi uma pergunta aqui muito especial e muito significativa, porque o programa Mulheres Inspiradoras, ele trabalha com a formação do professor leitor e do estudante leitor. A gente sabe que para que o estudante leia, como você pontuou reiteradas vezes, ele precisa ter um professor e uma professora apaixonada pela literatura. Quando o professor e a professora é apaixonada pela literatura, né, professora Lucília, quando são apaixonados pela literatura, é quase impossível que isso não entre na prática pedagógica dele, né? Ele vai falar sobre livros, isso vai aparecer no trabalho dele, mas chegou aqui uma pergunta que eu achei bem interessante da gente falar sobre ela. A Cíntia Funchal, ou Funchal, não sei exatamente como é a pronúncia, ela diz assim, olha, eu tenho uma dúvida, como resgatar o interesse pela leitura? Eu já li muito e amo, mas me afastei bastante da leitura e tenho dificuldades de retomar esse hábito. Estou imaginando que a gente está aí conversando com professoras e professoras do Brasil, do Distrito Federal, que estão aqui interessados, né, em reacender esse amor pela literatura, que certamente, né, gente, com a pandemia a gente foi solapado por trabalho burocrático, relatório, muita coisa para fazer. Como fazer para resgatar esse prazer isso com a leitura diária? Inclusive, a Lucília disse, gente, na biografia que a gente pediu para ela trouxe um dado muito especial, ela diz, não há um dia da minha vida que eu não dedique algum tempo à leitura. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Lucília, por favor. Bom, eu saio para ir ao médico com um livro na bolsa, porque eu sei que eu vou esperar um pouquinho e o tratamento é demorado, né? Então, eu tenho que ter um livro na mão. Eu tenho 1000 livros no banheiro, eu tenho livros na cabeceira da cama, e eu leio todos os dias. E eu procuro ler livros apaixonantes. Esse autor, por exemplo, que eu citei por último, Domenico Starnone, ele é maravilhoso, então é impossível você não gostar de ler, entendeu? Por exemplo, Rubem Braga, você que quer recomeçar a sua paixão pela leitura,
Compre qualquer livro do Rubem Braga, coloque na cabeceira da cama e todo dia você leia uma crônica antes de dormir. Você vai ver o que é poesia, o que é a visão de mundo maravilhosa que ele tinha, a doçura, a ternura, a emoção, a esperança. Está tudo ali, está tudo ali. E a gente nunca retrocede, entendeu? Depois que você é alfabetizado e que você é leitor, você nunca desaprende a leitura. É como andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais vai deixar de andar de bicicleta, entendeu? Você aprendeu a nadar, nunca mais você vai esquecer como é que nada. E assim, retomar a leitura é um processo facílimo. Basta você se disciplinar, determinar um horário. Pode ser depois do almoço, na hora do descanso, pode ser de noite, antes de dormir. Largue o Big Brother para lá, largue as novelas para lá, largue o noticiário para lá um pouquinho, porque só tem notícia ruim, entendeu? E pegue um livro, pegue um livro, pegue um livro bom, pegue um livro clássico, pegue um livro consagrado. Eu dei 1000 sugestões de leitura aí enquanto eu falei, não foi? Todos são apaixonantes, todos são deliciosos. Então, você pode começar dos mais fáceis, como Rubem Braga, pode começar de poesias, que são deliciosas também de ler. Drummond fez assim um retrato do Brasil com a obra dele. Então, os poemas são maravilhosos. Esse poema que eu li aqui, que chama Memória, que o filho do Ziraldo não conseguia ler, porque não sabia ler, é uma amostra. Mas os poemas dele são maravilhosos. O último livro dele, publicado, é um livro erótico. Eu esqueci o nome, acho que é... Esqueci o nome, mas é um livro erótico só com poemas eróticos. Começa com ele. Perfeito, Lucília. Ótimas dicas aí, gente, para quem está querendo resgatar, reacender essa paixão pela literatura. Chegou uma pergunta aqui bem interessante e alinhada à atual conjuntura, né? A gente tem visto uma explosão de plataformas virtuais de leitura, plataformas em que as crianças, os adolescentes podem acessar livros digitais. E aí, a pergunta, que é da Fernanda Mourão, ela pergunta, professora Lucília, se você tem alguma objeção a livros digitais no lugar de livros impressos, e se você sabe ou já leu alguma pesquisa que sinalize que há uma diferença na relação do leitor com o livro digital ou com o livro impresso. Eu acho que é uma questão de geração. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto do peso do livro, eu gosto da cor do livro. O livro não precisa de tomada, não precisa de eletricidade, não precisa de Wi-Fi. Então, eu sou do livro impresso. Mas isso é porque eu tenho 70 anos. Mas eu vejo minha netinha de 3 anos mergulhada nas historinhas da internet, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de geração. E não há diferença. O texto é o texto, esteja onde estiver. Entendeu? Se a pessoa gosta de ler na tela, se ela tem costume de ler na tela, não tem problema nenhum. Né? A única diferença, eu acho que até no Kindle essa diferença já se neutralizou, é que você gostaria de fazer anotações, você gostaria de fazer grifos, você gostaria de voltar às páginas, mas eu acho que isso também já está resolvido, entendeu? No Kindle, acho que tem recursos para você fazer isso. Eu não tenho certeza não, porque eu não tenho Kindle, mas eu percebo que isso é possível. E o texto é o texto, onde ele estiver, entendeu? Ele pode estar num pacote de pão, ele pode estar num folheto, ele pode estar em qualquer lugar, entendeu? E ele pode estar na tela. Não há diferença entre a leitura. A leitura da tela, ela exige as mesmas estratégias que a leitura no papel.
ela exige os mesmos processos cognitivos de compreensão, entendeu? E ainda facilita, que pode voltar, pode, né, fazer, eu não vejo diferença nenhuma. Perfeito, professora Lucília, muito obrigada. Os comentários estão chegando aqui, assim, bem animadamente, de forma muito animada, né? Tem comentário, tem um fã-clube da Lucília aqui, né, gente? Professora Lucília, muita gente querida dizendo que já foi seu aluno, sua aluna, que é seu amigo, que te conhece. E alguém mandou uma fala aqui que eu achei bem interessante. A pessoa disse assim: nossa, eu estou encantada com essa live. Deve ser maravilhoso poder sentar com você, Lucília, tomar um café e ouvir suas histórias. Você é maravilhosa, encantadora, quanto conhecimento. Assina embaixo, gente. Deve ser bom tomar um cafezinho com a Lucília. Olha só, nós temos 2 clubes de leitura. Todo mundo da terceira idade, mas aceitamos jovens que queiram participar dos nossos clubes de leitura. Um acontece na primeira segunda-feira do mês e o outro acontece acho que é na última sexta-feira do mês. Eu estou esquecida aqui. Mas o que acontece na primeira segunda-feira do mês, ele está aberto a inscrições. É só a pessoa me mandar um e-mail que eu coloco no Zap e no dia eu mando o link. Nós estamos fazendo virtualmente. Antes a gente fazia junto e tinha lanche, era uma delícia. As pessoas estavam concorrendo, cada um para fazer um lanche melhor, e era cada vez na casa de um. Eu sugiro a vocês que montem clubes de leitura com seus amigos, entendeu? Leiam o mesmo livro e marquem um dia para comentar os livros, entendeu? Esses clubes de leitura são muito alimentadores, porque você fica sabendo coisas que outras pessoas viram no livro e que você não viu, você reconecta com a história, e é muito interessante. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para quem quiser entrar no nosso clube de leitura. É luciliagarcês, com Z, @gmail.com. Eu estou à disposição. Nossa, que convite, hein, gente? Irrecusável esse convite. Obrigada, professora Lucília. A Sandra mandou uma dica de leitura aqui, inspirada na sua fala, que eu quero endossar. É o livro Como um Romance, do Daniel Penac. Esse é um livro também que foi um divisor de águas na minha vida como professora. O Daniel Penac discute os direitos imprescritíveis do leitor, né? Inclusive o direito de não ler, de saltar páginas, o direito de não gostar daquilo que leu. A senhora quer comentar um pouquinho, professora Lucília, sobre essa obra do Daniel Penac, que é tão importante para nos ajudar a saber como, né? Como é que a escola pode potencializar o seu trabalho de sensibilização de leitores? Então, o livro do Daniel Penac, ele propõe a liberdade de leitura, né? Então, eu tenho alguns livros aqui, vocês estão vendo a minha biblioteca tão grande, todo mundo chega aqui e pergunta, você leu tudo? Eu disse, não. Tem uns que eu deixei pela metade, tem outros que eu deixei no começo, tem alguns que eu abandonei totalmente, tem outros que depois eu voltei, comecei a reler, gostei, entendeu? Então, eu leio com a maior liberdade. E agora que eu estou aposentada, então, é uma delícia, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, às vezes, nós lemos no clube de leitura um livro muito grande do Orhan Pamuk, que é um escritor turco maravilhoso. Eu sugiro que vocês leiam Maleta do Meu Pai, do Orhan Pamuk. Maravilhoso. Mas o nosso clube de leitura recomendou um livro chamado Istambul, que tem, sei lá, 800 páginas. E é um livro difícil, porque ele remonta histórias, historiadores, pessoas que escreveram sobre Istambul, desenhistas que desenharam Istambul antigo. Então, ele fala do cotidiano do Istambul atual, né, da decadência do Império Otomano, da ocidentalização. Então, eu vou confessar,
o livro era muito difícil e eu saí pulando uns pedacinhos, entendeu? Porque eu tinha uma data para chegar, o livro era enorme e muito detalhado, muito, muito, muito detalhado. Então, eu usei o decálogo do PENAC, entendeu? Eu fui pulando uns pedacinhos, mas cheguei no fim e adorei o livro, adorei. Chama Istambul. Eu saí de Brasília, saí do Brasil, saí da pandemia, saí da situação política, eu fui para outro mundo, que é isso que a literatura permite, né? Que você entre em outro mundo, que você saia do seu mundo particular, que é cotidiano, é fazer compra no supermercado, é cuidar da cozinha, é ver se a casa está limpa, é cuidar do jardim, é pobre, né? Então, a literatura nos permite transcender, nos permite sair do nosso cotidiano e viver uma experiência diferente, diferente da nossa. Perfeito, professora Lucília. Os direitos imprescritíveis do leitor, do Daniel Pennac, né, são leitura obrigatória para quem tem compromisso com formação de leitor no chão da escola. A primeira frase do livro é: o verbo ler não aceita o imperativo. Exatamente. Ou seja, ninguém vai ler porque você está mandando ler. A gente lê quando a gente se sente provocado. Eu compartilho aqui com vocês uma metodologia que eu fui construindo, né, ao longo dessa jornada pedagógica, que eu sempre leio com muita antecedência o que eu vou levar para a sala de aula, para sentir como aquilo reverbera em mim. E aqueles trechos que mais me emocionam e que mais me marcam, eu compartilho na sala de aula com os alunos. E crio momentos em que a gente simplesmente vai ler e falar sobre o que a gente está lendo, sem cobrança de resumo, de resenha, ou de qualquer outra coisa que o valha, né? Porque uma prática muito negativa que afasta os estudantes da leitura é quando a gente atrela a leitura a uma tarefa chata, né? Então, todas as vezes, parece que está tendo um retorno de áudio, né? Não sei se tem um microfone ligado. Acho que parou agora. Parou, gente, para vocês? Estou vendo aqui no chat. Então, quando a gente transforma a leitura, né, professora Lucília, num pretexto para pedir tarefa, né? Então, a gente não tem espaço para falar do que está lendo, a gente não tem espaço para escutar a leitura, para conversar sobre como ela reverbera dentro da gente. Aí pedem a leitura, vocês vão me entregar um resumo, uma resenha. Gente, isso é uma forma de afastar o jovem da literatura, né? Eu lembro que, por exemplo, lendo Cristiane Sobral na sala de aula, a gente fazia rodas de leitura e lia, e falava sobre como aquilo nos tocava, nos fazia pensar na nossa própria história, nas nossas trajetórias. E eu lembro de um episódio, nunca vou esquecer, professora Lucília. Eu tinha um aluno muito querido, mas que não dava muita bola para a aula, sentava no fundo da carteira, no fundo da sala, na carteira, né? E eu tinha aulas em que a gente só lia. E eu falei, gente, a gente vai só ler. E esse menino que era super, assim, meio de lado da sala, né? Ficava lá no fundo. Eu nunca esqueço que nas aulas de leitura, uma vez ele falou assim, alguém começou a conversar na sala e ele só falou assim, cala a boca que eu quero escutar o bagulho. E eu achei genial, porque é isso, né? Aquela leitura tinha conectado ele com a sala, porque também é isso, eu vou estar na sala de aula, se aquilo que estiver sendo conversado na sala de aula dialoga com a minha realidade, né? E quando eu ouvi a professora Lucília, em 1996, dando uma palestra em que ela disse assim, nós lemos e precisamos ler aquilo que dialogue com a nossa realidade. Então, um dos compromissos que o programa Mulheres Inspiradoras tem é com a leitura da literatura contra-hegemônica. A gente sabe que a literatura negra, a literatura de autoria feminina, a literatura indígena, ela não chega com a mesma frequência que outras literaturas chegam à escola. E isso aqui não é um manifesto contra a literatura clássica, tá, gente? Pelo contrário,
A gente tem que ler, sim, o que o cânone chama de literatura clássica, mas a gente não pode ler só esse cânone clássico, porque a gente vai reforçar a exclusão de sujeitos históricos. Todos os povos, né, têm a sua história para contar. No final das contas, né, professora Lucília, a literatura é uma forma de contar a história. Se a gente só lê literatura branca, a gente só vai estar conhecendo a história do povo branco, das pessoas brancas, numa perspectiva eurocentrada. Então, o programa Mulheres Inspiradoras também é um programa muito comprometido em garantir que chegue às escolas uma literatura que provoque o que a Cristiane Sobral chama de rasuras no cânone, né? A gente faz chegar na escola uma literatura que vai falar da realidade desse jovem negro de periferia, que muitas vezes não se vê representado no texto literário. E aí, acho importante destacar isso, porque as pessoas sempre distorcem quando a gente fala de que tem que chegar à literatura. Eu já me cobraram, mas você está dizendo que os estudantes não precisam ler os clássicos? Não se trata disso. Os clássicos já chegam na escola, eles precisam continuar sendo lidos, né? A gente falou aqui de Machado de Assis, eu sou fã de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos e de tantos outros, mas a gente quer destacar também a necessidade dessa literatura que traz a potência de Conceição Evaristo, de Cristiane Sobral, de Meimei Bastos, de Lívia Natália, de Eliane Potiguari e de tantas outras escritoras. E aí, professora Lucília, fica à vontade para comentar esse ponto, por favor. Eu sugiro O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que está fazendo muito sucesso, um livro de periferia, né, de favelado, e está fazendo um sucesso muito grande. E sugiro A Questão de Cor, né, que é um livro fundamental sobre a questão racial, né? Nós acabamos de ler um livro da Toni Morrison, que se chama O Olho Mais Azul, que é uma história de racismo. Tristíssima, tristíssima. Mas, em vez de teorizar sobre o racismo, ela mostra, ela desentranha o racismo. Ela vai contando uma história em que o racismo acontece de uma forma estrutural, de uma maneira tão profunda, que você sai completamente transformado, entendeu? Eu tinha algumas experiências com racismo, porque eu tive Bom, eu tenho uma amiga negra que trabalha no Itamaraty e que não foi recebida num gabinete de um deputado, precisou voltar para o Itamaraty, pediu ao embaixador que ligasse para o gabinete do deputado, dizendo quem ia lá para ela ser recebida, entendeu? É o racismo estrutural, né? A minha empregada, que se mudou para o Nordeste, casou, teve filhos, veio passar umas férias aqui comigo. E nós saímos passeando, eu parei na porta de uma pastelaria e falei com ela, pede seu menino maior para ir lá comprar uns 10 pastéis para a gente lanchar. E ela disse assim, não, dona Lucília, ele não pode não, porque eles vão pensar que ele está pedindo. Então, é um racismo entranhado, né? Que o negro já se vê como um excluído antes de que aconteça qualquer coisa, certo? Então, é uma questão importantíssima para que as crianças cresçam, né, com uma atitude mais humana, mais tolerante, mais empática com a diversidade. E isso em todos os setores, né? No setor LGBT, no setor das mulheres, no setor dos negros, no setor da diversidade cultural, né? Perfeito, professora Lucília. E como a gente costuma destacar, é muito importante que pessoas brancas, né, falem sobre o racismo, como você acabou de relatar aqui 2 episódios envolvendo pessoas com as quais você se relacionou, né, que tinham proximidade, porque quando pessoas brancas falam sobre o racismo, elas destacam, né, que o racismo não é um problema de pessoas negras, é um problema de pessoas brancas, né? Quem criou o racismo foram as pessoas brancas. Então, é fundamental que a gente traga esse debate
E quando a gente propõe, né, a leitura da literatura negra, inclusive, é porque a gente compreende que a literatura tem um papel fundamental na formação do nosso imaginário coletivo. E quando a senhora falou assim, o racismo está entranhado, é isso. O nosso imaginário coletivo, ele é marcado por racismo, por uma representação de pessoas brancas como superiores, mais capacitadas intelectualmente. Essas imagens estão naturalizadas no livro didático, elas estão naturalizadas nas obras literárias, né? A gente tem obras literárias clássicas brasileiras que apresentam, né, uma representação de pessoas negras terrível, desumaniza essas pessoas, né? Nesse momento me ocorre, por exemplo, o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, que é um conto assustador, né? Você lê o conto e você fala como é que é possível que uma representação tão terrível de uma criança possa ter virado uma literatura que não possa receber crítica, né? Então, a nossa crítica não é contra o texto literário, mas é contra o texto literário que naturaliza, que reverbera e que colabora para a construção desse imaginário coletivo marcado pelo racismo, né? Então, eu quero sugerir aqui também o Torto Arado, que está na pauta aí dos livros mais vendidos e que é uma história de quilombos emancipados, né? É uma história muito linda também e está fazendo muito sucesso, do Itamar. Chama Torto Arado. Né? Obrigada, professora Lucília, pela excelente indicação. Eu quero aproveitar essa indicação da professora Lucília para lembrar para vocês que no ano passado, no canal Mulheres Inspiradoras, nós fizemos cerca de 13 aulas abertas como essa aqui. Praticamente todas as aulas abertas foram sobre obras literárias. Então, a gente teve convidadas escritoras como Cristiane Sobral e Meimei Bastos, e tivemos também pesquisadoras do texto literário, como Adélia Matias, que é aluna da Universidade de Brasília e hoje está fazendo doutorado na Alemanha, a professora Cristiane Portela, tivemos a professora Andressa Marques, que defendeu o doutorado dela no ano passado, pesquisou escritoras negras. Então, quem está nos assistindo aqui nessa live e quiser aprofundar, né, o seu conhecimento sobre literatura contra-hegemônica, inclusive a gente tem uma aula específica só sobre literatura contra-hegemônica. Entra lá no canal Mulheres Inspiradoras e prestigie, por favor, alguma das nossas aulas. Chegou um comentário aqui, professora Lucília, que eu queria destacar, achei muito curioso. Alguém disse assim, e quando transformam a biblioteca no lugar de castigo, né? Essa prática, ela estava... Tá aí, ó, a Miriam Taylor diz, né? E quando fazem da biblioteca lugar de castigo, de punição? E eu lembro que quando eu fui atuar na biblioteca, havia essa representação, né? Quando um estudante, uma criança, um adolescente dava algum trabalho, né? Deixava de fazer uma tarefa, mandava para a biblioteca, né? E o nosso trabalho foi desconstruir essa representação, transformando a biblioteca num espaço de encontro, de leitura. Então, os estudantes entravam na biblioteca e eles encontravam textos literários pregados na parede, poemas, resenhas de bons livros para ler. A gente trabalhou com o projeto Leitor e Escritor, levando escritores para a escola, escritoras para a escola, né, brasilienses. A gente fez um trabalho de criar o correio da escola, e o correio da escola passava pela biblioteca, e no final das contas, os alunos começaram a matar a aula para ir para a biblioteca, né? Então, para dizer que mesmo quando a biblioteca já está estigmatizada como esse espaço de punição, a gente pode ressignificar esse espaço, né? Chegou uma pergunta aqui, professora Lucília, a gente já está caminhando para encerrar a live, com muito pesar, né? Porque a gente queria ficar mais tempo com você aqui, mas eu acho que não é justo, né? A gente já está aí com 1h30 de live, o pessoal está aqui, não vai embora, a audiência, ao invés de diminuir, está aumentando, né? A gente queria continuar aqui, mas eu espero que essa seja uma primeira aula de outras que a gente possa fazer. E chegou uma pergunta que eu acho que é muito especial, né? Alguém perguntou o que... Deixa eu achar a pergunta aqui, olha. Foi a Silvana Leal. Qual leitura
ou quais leituras durante a pandemia trouxeram alento para você, professora Lucília? Talvez algumas dessas leituras já tenham sido mencionadas por você ao longo da sua fala, né? Porque você já trouxe várias sugestões. Mas a gente queria te ouvir falar pontualmente sobre que leitura na pandemia trouxe esse aconchego, esse alento do qual todos nós estamos precisando. Eu acho que foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que eu já tinha lido, e eu reli agora com outros olhos, né? Diferentes, olhos de confinamento, né? Porque eles estão confinados. Então, é um livro muito lindo, muito interessante, que me deixou muito, muito aliviada, né? Em relação à pandemia. Mas, de vez em quando, eu leio poemas, né? Eu leio Adélia Prado, eu leio Manuel Barros, que é também um alívio, né? Uma superação do momento, né? Do momento triste que nós estamos vivendo. Mas também eu sou casada com um cineasta e a gente viu mais de 200 filmes, né? Uau, que coisa incrível, gente. Eu tive o prazer de conhecer o companheiro da professora Lucília, o grande cineasta Vladimir Carvalho, que tem uma obra que também foi decisiva para a minha trajetória, Conterrâneos Velhos de Guerra. Eu só assisti Conterrâneos Velhos de Guerra quando eu estava na universidade, no curso de letras. E que emoção, gente. Quem não assistiu ainda, por favor, assista, né, professora Lucília? Eu sei que você é suspeita para falar, porque você é do fã-clube, né, do professor Vladimir Carvalho, assim como eu sou também, mas a gente recomenda, né, esse filme. Olha só, sexta-feira, amanhã, a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, BDB, vai passar o filme, deixa eu ver aqui, O Engenho dos Zé Lins, que é um filme sobre um escritor muito importante também, né? Que é um clássico do regionalismo brasileiro e que, deixa eu ver aqui se eu acho o link para vocês. É lindo o filme, o Vladimir é apaixonado pelos Zé Lins, eles são da mesma terra, então, deixa eu ver se eu acho aqui o link, porque eu sei que é na BDB, no canal da BDB, mas estou achando aqui rapidinho, peraí. Muitos filmes dele estão disponíveis na internet, né? Vocês podem achar algum. Ah, que ótimo. Fica a dica aí, gente. O professor Vladimir Carvalho é um cineasta, documentarista super premiado, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem ajudado a gente a construir uma memória cinematográfica aqui no DF, né, professora Lucília? Inclusive, quem está aqui nos bastidores com a gente, o Alex, a Flávia, que são lá do canal que vieram do canal né, conhecem bem de perto o trabalho do professor Vladimir Carvalho e estão aqui fazendo menção a isso. Enquanto a professora Lucília acha o link, fica à vontade, viu, professora? Alguém pediu para eu contar um pouco mais sobre o correio na biblioteca. Então, quando a gente percebeu que a biblioteca estava estigmatizada como esse lugar do castigo, da punição, a gente firmou o compromisso de criar vários projetos para revitalizar o espaço, né? Então, aqui não dá tempo de falar, mas a gente a gente se inspirou no projeto Arandela, no projeto Leitor-Escritor e no projeto Correio na Escola. Numa época em que não tinha WhatsApp, né, gente? Eu estou falando de 1996. Então, a gente tinha uma caixa de correio na biblioteca e as pessoas podiam mandar cartas umas para as outras. Então, aquele aluno que admirava muito uma professora podia escrever uma carta para ela. Aquela criança, né, que tinha uma amiguinha muito especial podia escrever uma carta para aquela amiga. Então, ficava todo mundo muito curioso para saber se na caixa de correios da biblioteca tinha uma carta para eles.
E isso fazia com que as pessoas visitassem a biblioteca. E quando elas iam visitar a biblioteca, elas encontravam esse ambiente, né? Chegavam lá, encontravam gibiteca, livro de literatura infantil no varal, poemas espalhados pela parede, resenhas de livros. E aí a gente abria a caixa para encontrar a carta da pessoa e já ia conversando com a pessoa, indicando um livro para ela, né? Eu lia praticamente o acervo todo, a gente tinha obras de literatura infantil e juvenil, então eu tinha, desculpa, que conhecer o acervo para poder indicar para as crianças, né? Então elas chegavam procurando cartas e saíam da biblioteca com um livro para ler, né? Então tem várias possibilidades para a gente revitalizar o espaço da biblioteca, né? Uhum. Essa iniciativa é da biblioteca virtual, porque como está tudo fechado, ela está fazendo uma programação virtual. Então, dia 11, amanhã, às 19 horas, na BDB Cultural. Eu acho que é um link no YouTube. Vai passar o Engenho de Zé Lins. Acho que também no Instagram e também no Facebook, a partir das 19 horas. E é um filme muito lindo sobre a trajetória de Zé Lins do Rego, que tem uma obra incrível sobre o regionalismo no Nordeste, sobre a queda da economia do açúcar, e é muito humano, muito interessante. E o filme, eu sou suspeita para dizer, mas o filme é maravilhoso. Amanhã, às 19 horas, na BDB Cultural. Maravilha, eu vou pedir para o Alex e para a Flávia, se puderem colocar aí na tela para a gente essa dica. Amanhã, dia 11 de junho, às 19 horas, no canal do YouTube da Biblioteca Demonstrativa, a exibição do documentário do querido professor Vladimir Carvalho. Repete, por favor, professora Lucília, o nome do documentário. Chama O Engenho de Zé Lins. O Engenho de Zé Lins. Maravilha. Ótimo. Então, gente, a gente tem que encerrar com muito pesar, como eu disse. Vou chamar a Maysara para voltar aqui para a nossa live. Maysara é minha parceiraça no programa Mulheres Inspiradoras. Ela trabalha na formação comigo e estava aqui nos bastidores me dando suporte, selecionando as perguntas no chat, me enviando. Então, eu vou pedir à professora Lucília para fazer as suas considerações finais. Professora Lucília, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, divulgar o que você quiser, seus livros, suas redes sociais, o que te apetecer, tá bom? Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Gina, essa oportunidade maravilhosa de falar com tanta gente ao mesmo tempo. A Maysara também, que colaborou aqui conosco, entendeu? Ao Alexandre, que está cuidando da técnica, a Viviane, que está cuidando da transcrição. Eu estou muito emocionada de estar participando disso. E a última mensagem que eu quero dizer aos professores é que não abram mão da felicidade da leitura, certo? A leitura é um conforto, ela nos acolhe, ela nos emancipa, ela nos transforma. Ninguém é a mesma pessoa depois de uma leitura. Comecem com Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que é um conto emocionante. Não abram mão da felicidade da leitura. Bom dia para todos. Paciência com essa pandemia. Tudo passa. Nós vamos sair disso. Obrigada, Lucília. Palavras maravilhosas. Assina embaixo do que você falou. Mai, querida, você quer fazer as suas considerações finais? Fica à vontade. Queria, antes de tudo, agradecer à professora Lucília por esse deleite que foi a aula de hoje, né? Assim, é tão maravilhoso ver alguém falar de forma tão apaixonante da literatura e ter o prazer de ouvir, né, professora, com a sua voz, os trechos que você tão
majestosamente selecionou para esse momento, né, para esse encontro. Gostei muito do trecho que a senhora selecionou do Eduardo Galeano, é um dos autores que me inspira muito, né, e ele fala sobre a utopia, né, que a utopia é esse olhar para o horizonte, né, e cada vez que a gente tenta se aproximar dela, ela se afasta mais um pouquinho e a gente vai caminhando nessa tentativa de se aproximar da utopia. E eu acho que isso diz muito sobre a nossa profissão, né, como professores e formadores de leitores em um país em que, na atualidade que a gente vive, menospreza tanto os livros, né, e quer taxar livros, sobretaxar livros. Então, eu acho que isso fala um pouco sobre essa nossa esperança de fazer com que os nossos alunos e as nossas alunas tenham um olhar apaixonado para a literatura. E aí eu selecionei 2 trechos que eu acho que dialogaram muito aqui com o que a senhora falou hoje, e para encerrar, né, nas minhas considerações finais, que um é da Audre Lorde, nesse livro, que ela fala sobre a poesia, né, que a poesia não é um luxo, e ela diz assim, ó, a poesia não é apenas sonho e imaginação, ela é o esqueleto que estrutura a nossa vida, ela estabelece os alicerces para um futuro de mudanças, uma ponte que atravessa o medo que sentimos daquilo que nunca existiu. Eu acho que essa fala dela de poesia como algo estruturante... Qual é o livro, Mayra? Irmã Outsider, né? São ensaios, né, conferências da Audre Lorde. Então, eu acho que esse livro dialoga muito, né, esse trecho específico da poesia não é um luxo, né, dialoga muito com o que a senhora trouxe aqui, né, da poesia e da literatura como parte estruturante. E trazendo para a nossa questão no programa Mulheres Inspiradoras, diante do que vocês discutiram aqui também, né, tanto a senhora quanto a Gina também brilhantemente trouxe na fala dela, a literatura é uma forma que a gente tem de trazer outras representações para essas pessoas, né? Então, assim, é uma forma de construir novas representações para populações, para minorias e etc., e para as pessoas do nosso país e de recontar a história do nosso país. E aí eu queria destacar um trecho do Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro, eu diria, né, a Gina costuma dizer que a Carolina Maria de Jesus é a madrinha do programa Mulheres Inspiradoras, porque, de fato, é muito maravilhoso ler o que ela traz, e na perspectiva do que ela traz, o quanto isso dialoga com as nossas escolas, com as nossas comunidades. E ela disse assim, na página 129, vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para ler. A nossa casa não tinha livros, era uma casa pobre. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, o romance A Escravizaura. Eu já estava farta de ouvir e falar na nefasta escravidão, e decidi que deveria ler tudo o que mencionasse o que fosse a escravidão. Compreendi tão bem o romance que chorei. Analisei o livro e compreendi que, naquela época, os escravizadores eram ignorantes, porque quem é culto não escraviza, e os que são cultos não aceitam o jugo da escravidão. Então, eu acho que, com esse trecho, eu gostaria de fazer as minhas considerações finais da importância da gente diversificar as leituras para as nossas crianças, para nós mesmos, para que nós não aceitemos, em nenhuma medida, o jugo da escravidão, seja a escravidão imposta pelo racismo estrutural que vocês discutiram aqui, seja a escravidão imposta por políticas que negam os direitos, né, à aprendizagem, a educação para os direitos humanos. Muito obrigada, professora. Uhum. É bom lembrar que livro não é só para rico, que andam falando isso por aí. Perfeito, exatamente. Professora. Na importância, né, professora, da Secretaria, por exemplo, recentemente ter divulgado a portaria 256, em que ela se compromete a distribuir, né, com periodicidade, o acervo do programa Mulheres Inspiradoras para as escolas. O quanto é importante que a gente alimente, né, o acervo das nossas escolas com outras literaturas e que a gente dê acesso, mas é um acesso, como a senhora disse, né? Não é só o acesso de entregar um livro que, de repente, está distante daquela realidade daquele estudante, que ele não vai conseguir ler de carreirinha, como a senhora disse, né? Mas trazer livros que façam, que instiguem, que inspirem, que seduzam o leitor. E eu acho que isso é um compromisso nosso, e tenho certeza de todos que estão assistindo aqui também. Obrigada, Maysara, querida.
Então, eu vou, mais uma vez, agradecer à professora Lucília por nos dar esse presente, essa honra grandiosa de tê-la aqui nessa aula aberta, conversando com professoras, professores do DF, do Brasil inteiro. Vou sugerir à querida professora Lucília que depois assista a live para ver os comentários, porque o feedback das pessoas está incrível, elas estão agradecendo muito pela aula, então quero agradecer as pessoas que nos ajudaram a construir esse momento formativo. A gente não acredita em educação, em formação como entrega de conteúdo. Educação e formação é interação, né? Então, vocês estiveram o tempo todo aqui interagindo conosco, trazendo perguntas, questões, e eu queria também encerrar com um trecho muito especial desse livro da Audre Lorde que a Maysara compartilhou com vocês. É um trecho que diz assim, ó, os patriarcas brancos nos disseram, penso, logo existo. A mãe negra, dentro de cada uma de nós, a poeta, sussurra em nossos sonhos. Sinto, logo posso ser livre. A poesia cria a linguagem para expressar e registrar essa demanda revolucionária, a implementação da liberdade. A literatura nos ajuda a ser livres, né? E como disse a professora Lucília, a literatura é uma forma de felicidade. Que a gente não abra mão dessa forma de felicidade na nossa vida e na prática pedagógica, no nosso trabalho pedagógico com os nossos estudantes, porque certamente trabalhar com uma educação que garanta o acesso à leitura do texto literário é promover uma educação de altíssima qualidade. A gente conta com todos vocês nesse compromisso de promover o acesso à literatura no chão da sala de aula. Muito obrigada. Obrigada, intérprete, obrigada ao Alex e à Flávia que estavam nos bastidores, Maysara, e muitíssimo obrigado, professora Lucília. Foi um prazer enorme passar a manhã de hoje aqui com você. Obrigada, gente. Até a próxima aula. Eu estou sempre à disposição. Obrigada, querida. Beijos para todos.